Deixa eu falar algo antes de entrar no texto sobre a mensagem dessa noite. A mensagem dessa noite, de forma proposital, terá um tom mais pastoral. Ou seja, por causa do texto, daqui a pouco você vai compreender isso, eu quero trazer algo que é uma preocupação minha com relação, claro, a essa igreja, que é a igreja que eu pastoreio, mas também a Igreja Evangélica Brasileira e a forma como nós temos desenvolvido a nossa caminhada cristã e aprendido algumas coisas. Você precisa se lembrar que a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, é escrita tentando ajudar cristãos a manterem firme a sua vida e o seu chamado, e a não se desviarem por causa de doutrinas que estavam começando a entrar no meio da igreja e tentando desviar a igreja de um cristianismo correto. A gente vai direto para o texto e eu quero dizer uma outra coisa. Você vai notar que nós vamos ficar um bom tempo na primeira parte do texto. Hoje nós vamos deixar a parte final do texto, vamos analisar um pouco a parte final do texto, mas eu vou confiar em você que está aqui ouvindo essa mensagem, que você vai em casa durante a semana estudar o texto de novo, vai aprofundar aquilo que o texto está dizendo, mas especificamente na noite de hoje, nós vamos aprofundar bem e falar bastante sobre a primeira parte do texto, tá ok? Então isso feito de maneira proposital. Então você que está aqui participando do culto, você que está nos ouvindo pela internet, assistindo no YouTube, não importa, lembre-se de ler o texto, é o segundo capítulo da segunda carta de Pedro, que começa dizendo assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou e trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pedro escreveu isso por volta do ano 65 depois de Cristo, há muito tempo, mas esse é mais um daqueles textos que a gente sempre diz que o cara que escreveu poderia ter sentado hoje de manhã, escrito, porque ele é completamente atual. E eu diria ainda que esse texto, ele tem se tornado a cada dia mais atual. Porque, veja, quando Pedro escreveu isso, dizendo, olha, vão surgir falsos profetas e falsos mestres no meio de vocês, ele está pensando no seguinte processo. A igreja se reúne, como nós estamos fazendo, e um falso profeta, ele vai se infiltrar no meio da igreja. Então, como é que isso acontece? Ele começa a frequentar, ele começa a participar, e aí, com o tempo, ele vai ganhando voz, ele começa a ser um pouco mais conhecido na comunidade, as pessoas vão deixando ele falar, vão deixando ele se expressar, e aí, mas o que ele tem? Ele tem o desejo de trazer um ensinamento novo para aquela igreja, mas que é meio contrário ao cristianismo. Mas para que isso aconteça, na época em que Pedro está escrevendo, é necessário um processo razoavelmente longo. Porque, veja, ninguém chegava na igreja daquele tempo, assim como hoje, no primeiro dia chega, toma o microfone e vai falar. Não, é um processo longo que faz com que durante alguns anos e depois de alguns anos apareçam falsos mestres e falsos ensinos na história da igreja. Então Pedro está dizendo, cuidado porque vai acontecer isso. Se Pedro olhasse para a nossa realidade hoje, ele ia dizer, cuidado porque o bicho está pegando. Porque se antes a heresia, o falso profeta, os falsos mestres estavam às vezes no meio da igreja, depois de um longo processo de participação, hoje eles estão a um clique. É muito fácil você ser colocado diante das mais profundas heresias e falsos ensinamentos através de muita gente que está fazendo sucesso nas redes sociais, no YouTube, na TV. Eu fazendo um levantamento assim muito, muito rápido, eu diria para você que mais ou menos metade daquilo que é ensinado, e eu estou sendo generoso, eu sei, mais ou menos metade daquilo que é ensinado via rede social, via YouTube,
e via TV em nosso país é podridão travestido de cristianismo. E teria que ser totalmente rejeitado e execrado pela igreja. Mas não, tem sido consumido e replicado dia após dia. Eu vou citar um exemplo, porque esse exemplo não tem em si nada de novo. Mas quem frequenta a igreja há algum tempo já deve ter ouvido algo assim: cuidado, porque todas as coisas do mundo são ruins e você deve investir apenas na sua vida espiritual. Quem já ouviu isso? Pelo menos em alguma pregação, ou insinuando isso. Quem frequenta a igreja, e eu frequento a igreja há 39 anos, tenho 39 anos de idade e 39 anos que frequento a igreja. Eu não sei quantas vezes eu ouvi isso. Isso vem da seguinte teoria: tudo que é do mundo, material, físico, é ruim. Por exemplo, inclusive um dos grandes anseios é a gente se livrar logo desse corpo e viver como espírito. E o pessoal diz assim: não, porque no céu nós seremos espírito. Esse pessoal, por exemplo, não leu a Bíblia, porque lá a Bíblia está escrito assim que nós ganharemos um novo corpo. Você não vai ficar voando, vagando como espírito eternamente. Porque se a Bíblia está dizendo que você vai ganhar um novo corpo, a Bíblia já está dando uma seguinte dica: porque o corpo faz parte da redenção. Tudo faz parte da redenção. Então o pessoal não vai ficar um espírito vagando, porque o que importa é salvar a alma, e salvando a alma que o resto apodreça. Isso não é cristianismo. O cristianismo nunca falou isso. O cristianismo nunca foi, pelo menos o cristianismo, como pregado na época dos pais da igreja, nos primeiros séculos, dizia assim: todas as coisas são resgatadas na cruz. A natureza, nós, e falando de nós, nosso corpo, por isso que nós fazemos com o nosso corpo no cristianismo importa. Importa porque o corpo faz parte da redenção. É claro que o espírito também faz parte, o coração faz parte, tudo faz parte. Mas vem essa pregação cristã que diz assim: não, as coisas do mundo são ruins e só vale o que é da igreja. Isso vem de uma heresia desde os primeiros séculos da igreja, que foi duramente combatida já na época dos escritores bíblicos, que era uma doutrina chamada agnosticismo. O agnosticismo dizia assim: tudo que é material, carne, tudo que é material é ruim. Só o que é espiritual é bom. E aí eles começaram a dizer, por isso, o agnosticismo, é por isso, inclusive, que Jesus, ele não veio em carne de verdade. Ele era um espírito, mas ele era um espírito tão real que as pessoas olhavam para ele e achavam que viam um corpo. É tipo o holograma do sexo masculino do século I, tá ligado? Sei, ele era um holograma que Deus mandava, mas ele não tinha corpo. Eu não sei como é que aconteceu quando ele falou para Tomé encostar na ferida dele, ele encostou ali, foi uma coisa ali que aconteceu ali do nada. Mas, segundo essa teoria, por quê? Por que eles chegam a essa teoria? Porque Jesus não pode ter um corpo, porque isso é mal, isso é ruim, isso não cabe dentro da espiritualidade. Vem o cristianismo e combate isso dizendo: não é verdade. Uma das deturpações modernas desse pensamento é o que a gente ouvia, por exemplo, muitos pais dizerem. E muitos pais dizerem com as melhores das boas intenções, dizendo assim para os seus filhos: olha, na época de alguns aqui, tinha um negócio chamado discoteca. Lembra, Cris? Discoteca. Os áureos templos de discoteca. Quem aqui já foi numa discoteca? Né? Lembra da discoteca? Só eu lembro de discoteca. Tá bom então. Beleza. Beleza que o Fernando não tem. O Fernando tinha ficha. Pagava no fim do mês. Tinha ficha. Discoteca. Daí vem os boates. Aí vem todas essas coisas aí. Aí o cara, a moça, ele estava na igreja, ele queria lá a discoteca. Aí o que os pais diziam? Olha, se você for lá, Deus vai estar lá? Aí você pensava. Porque qual era a indução? Que se você fosse lá, Deus não ia estar lá. Por quê? Porque lá é um lugar ruim. E Deus não está em lugar ruim. Naquele momento, Deus abriria a mão da sua onipresença. E aí ele chegaria até a porta com você. A hora que você fosse entrar, falasse assim: agora eu não vou. Agora eu não vou. O que Deus ia fazer com o Salmo 139 nessa hora? Que diz que
não tem como se fugir de Deus. Ele ia rasgar nessa hora, falar, não, nessa hora eu não vou seguir o Salmo 139. Nessa hora eu não vou. Eu vou abrir mão de mim mesmo e agora eu vou ficar aqui fora. Tanto é que o pessoal falava assim, se Jesus voltar e você estiver lá, você vai ou fica? Você pensa, Aí você até ia, mas ficava com uma vontade de Jesus não voltar. Você ficava dançando lá, não volta Jesus, não volta Jesus, não volta Jesus, não volta agora Jesus, não volta agora. Se aparecesse uma luz, você falava, ai meu Deus, é Jesus. Você tentava correr, mas era só os lobos lá girando. E você ficava morrendo de medo, porque se Jesus voltasse, e aí você ficava pensando assim, é capaz que ele volte nessa hora só para sacanear comigo. Porque, claro, o mundo conspira contra nós. Se eu falar uma frase que tem cunho cristão aqui, eu diria que é uma frase que eu vou falar e daqui a pouco o pessoal fica mandando e-mail para... Lá o e-mail da produção. Você manda e-mail para 123@aleluiasempreforever.com.br. Se eu num contexto cristão disser assim, Deus está numa boate, isso escandalizaria quanto da igreja evangélica brasileira? Escandalizaria muita gente. Se eu dissesse Deus está na boate. Eu estou dizendo apenas Deus está na boate. Eu não estou dizendo que Deus está aprovando tudo que se faz, porque Deus não está aprovando tudo que se faz nem na igreja. Deus não aprova todos os cultos. Deus não aprova todas as músicas que são cantadas. Deus não aprova todas as orações que são feitas. A Bíblia, inclusive, diz que nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito intercede por nós. Há muita coisa que Deus não aprova. Mas dizer que Ele não está presente pelo fato de não aprovar é apenas requentar uma heresia presente na história da igreja desde o primeiro e segundo séculos. Mas nós vamos replicando isso. Por quê? Porque falta a nós a centralidade das Escrituras, olhar para as Escrituras com seriedade, estudar as Escrituras com seriedade, para não ficar engolindo alimento podre, achando que isso vai satisfazer o nosso coração e a nossa alma diante de Deus. Pedro diz, vão surgir falsos profetas. E eu quero dizer para você nessa noite, eles têm surgido aos montes por aí. A internet está lotada deles. E pelo que eu ando vendo, cristãos e cristãs têm replicado seus ensinamentos aos montes por aí, achando que estão replicando ensinamentos cristãos. Quando eu digo, por exemplo, num culto, ou quando eu replico numa rede social, que Deus não está numa boate, Deus não está num bar, Deus não está num prostíbulo, eu estou sendo herético. É muito mais difícil, diante da responsabilidade cristã que nós temos, dizer o cristão precisa aprender definitivamente a conviver com todo tipo de gente e em qualquer situação sem pecar. Porque a gente fica escondendo a nossa sem vergonhice, porque a gente pensa assim, eu não tenho condição de ir naquele lugar e não pecar que nem louco. Então o que a gente faz? Proíbe todo mundo de ir. Mas o problema é a sem vergonhice de quem falou aquilo. E há uma outra coisa, por que esse tipo de discurso interessa a muitos líderes? Porque se você não traz esse discurso para a igreja, você perde algo que é fundamental para muitos líderes cristãos do nosso tempo, domínio sobre o povo. Quando você trabalha responsabilidade, centralidade da cruz, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, você perde o domínio de dizer, se você for, Deus vai matar você ali na hora. O que nós precisamos pregar é o cristianismo que diz, olha, qual é o seu limite, o seu domínio próprio no mundo que você vive? Até onde você consegue ir e pisar sem envergonhar o nome de Cristo? Esse é o seu limite diante da graça que Deus colocou sobre você. Mas não diga que Deus não está apenas porque aquele é um lugar que você não consegue chegar sem pecar. O seu pecado e o seu limite de pecado não pode estabelecer até onde Deus vai. Porque Deus não pode ser delimitado e limitado pela sem-vergonhice do coração humano. E quando nós nos dobramos algumas heresias, por aí é isso que nós fazemos. E aí, inclusive, colocamos um peso sobre as pessoas que o Evangelho não coloca.
e tiramos Deus de lugares em que Deus está exercendo o Deus gracioso que é, de uma maneira absurda. Ah, Marquito, você está dizendo isso, dizendo liberou geral? Não, pelo contrário. Porque pensa assim, eu sou pai de 2 meninas, e uma tem 10, outra tem 5 anos. Inevitavelmente, daqui pouco tempo, a minha filha mais velha vai dizer o quê? Pai, eu quero ir... As minhas amigas aí estão... Eu quero ir sei lá, quero uma balada, O que eu vou fazer? Já tenho um plano. Um plano estabelecido. Qual que é o plano? Minha filha, sim, mas o papai vai junto. Problema nenhum. Eu não vou. Quem sou eu para tolher a minha filha? Mas como é que é? Porque como é que balada funciona? Não sei se você notou. Tem lá o meio lá, os e tem umas mesinhas em volta, tem às vezes os negocinhos em volta. Eu falo, não tem problema. Você quer ir, filha? Que horas você vai? Ah, eu quero ir 11 horas. Papai leva. Para o carro, desço com você. Para não te envergonhar, passou da porta, você pode ir. Papai vai ficar ali no canto, olhando tudo. Vou estar de olho em você. Quando você fala assim, quer ir embora, só chamar o papai. Não tem problema nenhum. Então a minha filha vai ter que aprender a, numa balada, fazer todas as coisas sabendo que o pai está vendo. Simples. Eu acho, você pode dizer assim, mas aí, não sei se ela vai querer ir. Não, se ela não quiser ir, papai fica em casa com ela, sem problema nenhum. Ficamos em casa, assistimos um bom filme, depois a gente pede uma pizza. Mas ir para esses lugares com o pai vendo, perde toda a graça. Por isso que é mais fácil dizer que o pai não pode entrar nesses lugares, né? Porque perde a graça. A doutrina que diz que Deus não vai para esses lugares, beneficia o sem vergonha, que pensa, se Deus não está vendo, liberou geral. No fim, é uma teologia herética que beneficia o safado. Deus vai estar lá se você estiver em tal lugar? Vai. E é por isso que o bicho pega. Por isso que Deus exige de nós, cristãos, uma profunda responsabilidade aonde quer que nós estivermos. Inclusive igreja. Porque, historicamente, muita gente vai para a igreja para pecar. Tem gente que sai da igreja, a única coisa que ele consegue falar não é da mensagem, não é do cântico, é da roupa da irmã, roupa do irmão, quem olhou, quem não olhou, quem estava, quem não estava. Ele não está centrado em Cristo. E aí ele fez do culto um lugar onde ele exacerbou toda a sua pecaminosidade. De uma tal forma que aquele momento foi um péssimo momento para a espiritualidade dele. Que talvez Deus dissesse para ele assim, não vá. Não vá. Ou então Deus iria dizer para ele, cara, vai numa boate, porque numa boate você peca menos que num culto. Porque na boate, pelo menos, se você peca assumindo que está pecando. No culto, você dá ao seu pecado ares de santidade. E esse é um nojo. Mas tudo isso, gente, eu estou dizendo, porque essas coisas vão entrando no meio da igreja sem que a gente note. Porque todo o processo de tentação que o diabo coloca sobre nós é muito sutil. O diabo tem essa capacidade de parecer sempre 99% verdadeiro. Mas aquele 1% é diabo. E aquele 1% que é diabo o torna 100% diabo. Porque não há nada mais perigoso na história da igreja do que uma doutrina e uma teologia 99% verdade. Quer ver só uma outra que vende-se aos montes por aí? Um tal de universalismo. O universalismo diz que no final Deus vai salvar todo mundo. Eu quero dizer uma coisa. Se o universalismo fosse verdade, o pessoal diz assim, mas não seria bom que o universalismo fosse verdade? Olha, eu diria para você que eu não gostaria. Porque, sim, no universalismo funciona assim. No final, Deus vai falar assim, olha, tá bom, salva todo mundo. Então, por exemplo, chega alguém lá para Deus, e aí Deus fala assim, e aí, como é que você viveu a vida aí? Eu vivi a vida aqui, foi um rendezvous aqui, viu? Tá, e o que você achava de Jesus? Sempre odiei. Sempre odiou Jesus? Sempre odiei Jesus. O que você falava de Jesus? Tudo contra Jesus. É mesmo. Na sua vida, assim, você cuspiria em Jesus? Cuspiria em Jesus. Jesus, você acha uma porcaria? Acha uma porcaria. Posso dizer que já xinguei Jesus. Mas você se arrependeu alguma vez? Não, nunca me arrependi. Morri
com orgulho de dizer que Jesus é uma grande porcaria. É mesmo, é mesmo. Nunca arrependeu mesmo, nunca me arrependi. E tem orgulho de nunca ter me arrependido de dizer que Jesus é uma porcaria. Aí Deus vai olhar para ele e vai falar assim, então tá bom, entra no céu para morar com Jesus. Basicamente, é isso que o universalismo diz, que no final não importa. Deus, porque ele é totalmente amoroso, ele vai salvar todo mundo. E aí você corre o risco, olha que legal. Para quem prega isso, eu estou torcendo para que seja vizinho de Hitler. Já imaginou? Você lá no céu? Porque se o universalismo é verdade, Hitler foi para o céu. Imagina o bairro, Hitler, Mussolini. Se der o bairro ali, eu vou te dizer, ali polícia não entra. Ali polícia não entra. Se é um bairro aqui, pelo menos, cuidado. Aí Mengele fazendo as experiências dele. Aí no céu você vai ter a oportunidade de saber se Hitler se matou mesmo ou se morreu na Argentina ou em Peruíbe. Quer dizer, tem essas teorias, você não sabe. Lá no céu você vai perguntar, e aí, Dolfinho? Porque Deus, como é tão bondoso, ele chama o Hitler de Dolfinho. Foi até um apelido carinhoso, porque no céu você é uma pessoa muito boa. Muito boa, ele está ali se recuperando. Olha, diz que é um mimo. Inclusive, se tiver ministério infantil no céu, ele que vai cuidar. Olha que beleza. Você deixa lá, vai a criançada brincar com o Dolfinho. Você adora, joga a criança pra cima. Aí ele é muito sem vergonha. Ele joga a criança pra cima e sai correndo e não pega. Esse menino, olha, é uma coisa. E o pessoal tá pregando esse tipo de coisa por aí, e tem muito crente falando assim, faz sentido. Claro que faz sentido. Se eu quero levar a minha vida no pecado, a coisa que mais faz sentido é o universalismo. Porque significa que eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, porque no final tudo é festa. No final tudo é festa. Tudo vai ser legal, porque Deus não é pai, Deus é vô. Aquele vô que diz assim, não importa o que o neto faz, o importante é a diversão. Mesmo que você vai estragar o rebento pro resto da vida. Não importa se eu vou estragar essa pessoa. Importa que eu não vou vê-la sofrer nem um pouquinho. Claro que quando a Bíblia diz que Jesus morre na cruz por causa dos pecados, ela está exagerando, não é bem assim que a Bíblia é uma forma de dizer. Quando Jesus diz que algumas pessoas serão lançadas no fogo do inferno, ele estava apenas querendo dar medo na galera. Tipo assim, ele estava querendo só dar um medo, porque ele é meio mentiroso. Não tem inferno, mas ele falou que tem só para dar uma sacaneada, uma segurada no pessoal. Porque Jesus, você sabe, Jesus já foi um moleque meio peralta. Porque, segundo algumas tradições aí heréticas, ele matava passarinho para poder ressuscitar depois. Sabe onde tem essas histórias assim? Que Jesus, para mostrar, ele matava o passarinho, depois ele ressuscitava o passarinho. Ele é meio tipo mágico da galera, era uma coisa assim, era um sucesso na vizinhança. Inclusive, ele ficou muito famoso porque o pessoal tinha uns poodles lá, ele ressuscitou poodle que não acabava mais. E aí, bom, e assim foi a história. A gente tá rindo porque é ridículo. Mas esse tipo de teoria e doutrina tem crescido absurdamente no mundo todo e no Brasil. E as pessoas estão replicando isso. Fazendo de Deus um pamonha. Porque Deus não pode barrar a entrada no céu de ninguém. Eu posso barrar quem entra na minha casa. Deus não pode fazer isso. Porque, claro, só entra na sua casa quem você quer e na hora que você quer. Mas Deus não pode fazer isso. Se Deus fizer isso, ele deixa de ser amoroso, ele deixa de ser misericordioso. Muito embora durante séculos e séculos da história cristã, Cristo tem sido revelado e as pessoas têm virado as costas para Jesus. Mas mesmo assim, qual é o problema de virar as costas para Jesus? Eu nem vou falar de algumas outras coisas aqui, porque eu já falei de umas outras coisas, vou focar só nisso. Vou falar. Eu vou falar. Não anotei, eu vou falar. Já falei isso aqui uma vez. É igual, porque os crentes de hoje, eles estão tão complicados que os crentes já estão replicando o horóscopo. Tem os crentes que... E eu já estou orando assim. Já quero dizer para você que replica o horóscopo, que você faz parte das minhas orações. Quando eu vejo no horóscopo lá, cuidado com não sei o que, eu falo, Senhor, confirma. Pode confirmar, Senhor, porque se ele acredita nisso, faz isso acontecer na vida dele. Porque se é nisso que ele acredita, confirma, Senhor, na vida dele. Tipo, cuidado com aquele do trabalho. Faz alguém ferrar ele no trabalho, Senhor. Porque se ele vai confiar no fato de ser de Gêmeos,
Faz com que todas as características de gêmeos sejam exacerbadas na vida desse cara, na vida dessa irmã. Faz, Senhor. Porque uma das maiores desgraças da vida, daqueles que não dizem, Senhor, seja feita a tua vontade na história, porque o Senhor é controlador da história e não os astros, faz na vida dessa pessoa a pior desgraça, em que o Senhor olha para essa pessoa e diz, seja feita a tua vontade. A maior das desgraças possíveis e imagináveis. E Pedro já diz, há quase 2000 anos, vão surgir falsos profetas, gente falando besteira, gente vomitando coisas pavorosas na vida, na história da igreja. E a igreja vai consumir isso, achando que isso é aquele tipo de alimento que enche o estômago, mas não satisfaz. É quando a gente come mal, e quando a gente come mal acontece assim, você come e você fica empanturrado, daqui 2 horas como é que você está? E é um círculo vicioso. Você pode ver, quando você come bem, você beleza, comeu bem, tranquilo, você vai fazer as coisas, dá uma disposição. Aí quando você come mal, você termina de comer mal. Você terminou de comer, sei lá, 300 quilos de carne. Porque comer 300 quilos de carne é ruim. Você tem que comer o quê? 1,5 kg, 2 quilos, não é muita coisa. O que você tem que fazer logo depois? Que o organismo ele começa a reagir. Ele começa a ver, tô sendo aqui, tá complicado. Ele já dá uma vontade, se ele comer um doce, ele já perde açúcar. Ele já pede, já que vai dopar, vamos dopar de verdade. Aí é carne, é refrigerante, é sobremesa, e você fica quase morto. Aí ele diz assim, agora nós precisamos processar tudo isso, porque agora você está... Aí, o que ele joga em você? Um sono absurdo, para que ele possa concentrar todas as energias na pança, no pânceps. E aí ele joga tudo lá, ele desliga o seu cérebro e joga você na cama. 2 horas depois, quando você acorda, você pensa assim, preciso comer alguma coisa. Por quê? Porque você se encheu, mas você não foi nutrido. É isso que a heresia faz com a gente. A heresia enche a gente, mas não nutre. De uma tal forma que aqueles que se entregam à heresia vão precisando de heresia, e novidade, de uma tal forma que você compreende por que algumas igrejas precisam viver à base de campanha. Porque se não tem campanha, depois de campanha, não satisfaz a fome e o apetite dos seus membros por algo que não seja Cristo. Porque, claro, é muito complicado viver à base de Cristo domingo após domingo. Cristo faz com que a gente tenha que tomar algumas decisões que a gente prefere fingir que não estão ali. A gente vai andando e caminhando fingindo que elas não estão ali. Aí vem Cristo, como nós cantamos, que é o pão que alimenta o faminto, que é o vinho dado por nós, que é o pão moído. E a gente diz, não, vamos tirar um pouco disso da história, porque se for só isso a gente não aguenta, porque isso faz com que a gente acabe se condenando de acordo com as nossas atitudes. Veja como Pedro vai discorrer isso. Pois Deus não poupou aos anjos que pecaram. Falando lá da queda dos anjos, diabo, toda aquela coisa que a gente conhece, velho. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Deus não poupou a anjos. Pedro está dizendo, se não poupou a anjo, não é para você que ele vai olhar e vai falar assim, ai, que lindinho. A gente não poupou a anjo, vamos poupar ele. É melhor que anjo. A anja. Ele não poupou, e aí ele vai falar de algumas histórias. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Olha que interessante. Pedro está dizendo, não é problema estar em Sodoma e Gomorra. O problema é estar em Sodoma e Gomorra achando que tudo aquilo é normal. Por que Ló foi preservado? Porque ele se afligia com aquilo. Deus está dizendo, se você é obrigado, pelas circunstâncias da vida, a viver numa sociedade que cada vez mais vai contra Deus, o segredo não é você se retirar dessa sociedade, mas você não perder o coração e a voz profética
se amargurando e denunciando isso. No entanto, a gente vive de uma tal forma que as pessoas cospem em Deus e isso não dói mais no coração da gente. Quer ver só? Imagine que você, sei lá, sai daqui, você vai para um restaurante. E você, se você não tem filho, você está lá com seu marido, com a sua esposa. Se você tem filho, você está lá com o seu cônjuge e os filhos. Vocês estão lá tranquilos, comendo, de repente alguém vem e do nada, essa aqui para as mães, tá? Para as mães agora. Aí alguém vem, mãe, e cospe no rosto do seu filho ou da sua filha. O que você faz? Vamos lá, mães. Gostaria de ouvir as mães. O que você faz? Tá, eu sei que estamos num ambiente cristão. Você faria o quê? Senhor, abençoa essa alma. Que o Senhor transforme esse coração. Porque ele vai morrer agora. Então o Senhor cuida da alma dele, porque ele vai precisar da alma. O corpo já era, acabou. Aqui já era. Aqui, obrigado porque o Senhor fez com que eu almoçasse bem, estou forte. Vou arrebentar essa pessoa agora. Ou então você é o marido e alguém cospe no rosto da sua esposa. O que você faz? Alguém aqui, desculpa dizer isso, está filmando, mas está filmando só eu, tá, pessoal? Então pode ficar tranquilos aqui, pode levantar a mão à vontade. Alguém aqui acha que partiria para agressão? Nossa, que horror! Ah, nossa, ô louco, que horror! Absurdo! Se fosse comigo, eu ia pensar assim: agora eu sei porque que Deus me fez gordo. Porque pode ser que eu não consiga acertar um murro na cara dessa pessoa, mas eu vou pular em cima dela. Vamos lá. Não sei o que aconteceu. Tá resolvido. Cara, você plof. Só que você plof, acabou. Aquele caldo da pessoa fazendo por baixo assim, acabou. Porque, cara, claro, ele vai cuspir na cara de alguém que eu amo? Tá louco? Ah, sim. Só lembrando que as pessoas fazem isso todas as horas com Deus e a gente não liga. Porque Deus não importa. Aliás, Deus é aquele que a gente diz: Deus, que vergonha o Senhor deixar que cuspam na sua cara, hein? Dá para limpar essa cara toda suja que está dando vergonha na gente? O Senhor está envergonhando o seu povo com essa cara suja. Cuspiram no Senhor? Problema teu. Se vira, o Senhor deveria saber se proteger. É claro que Deus sabe. É claro que Deus sabe. Mas o quanto nós não nos importamos mostra o quanto nós não estamos nem aí. E Pedro está dizendo: Ló, quando via o nome de Deus e os princípios de Deus serem execrados na cidade onde ele morava, aquilo doía nele. E isso contou a favor dele diante de Deus. Aí o texto continua: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Pedro está dizendo: a forma como eles vivem é uma difamação contra Deus. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Ele está dizendo: os anjos fiéis a Deus sabem como a ira de Deus é ira de Deus, e eles, para não despertarem isso, não ficam fazendo acusação nem contra os anjos que caíram, porque eles pensam assim: nós não vamos ficar falando aqui dos anjos que caíram para não despertar a ira de Deus, porque quando desperta-se a ira de Deus, sai de perto. E aí Pedro diz: os anjos têm temor de fazer isso. E vocês fazem isso com o estilo de vida de vocês. E esse momento é aquele momento em que, se você está assistindo um filme dessa mensagem, vem aquele trovão no fundo, assim, e você sabe, sai de perto que o bicho vai pegar. Mas eles difamam o que desconhecem. E são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Aqui Pedro ele falhou na teologia, porque ele esqueceu que Deus não vai fazer isso, porque Deus é universalista.
Tá? Então ele não vai fazer isso, mas ele falou que vai porque Pedro aqui estava enganado. Então aqui a gente desculpa Pedro, fala, ai Pedro, conheceu Jesus, mas não aprendeu, hein? Pedro estava lá ouvindo Jesus 3 anos, mas o cara que fez teologia num seminário liberal sabe mais que Pedro. Então, mas beleza, vamos lá. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Também não vai, assim, é uma forma de falar, assim, sabe? Não vai ser corrompido pela própria corrupção. Não, mas finge que vai. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos. Eu não vou comentar essa parte do texto, porque qualquer coisa que eu comentar, tentando fazer o texto um pouco mais sério, vai torná-lo menos sério. O texto em si já é suficiente, e já é duro o suficiente para que a gente o aguente sem comentário. Eles, e agora ele vai falar de uma outra história, que é uma história fantástica da Bíblia. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Essa é uma história que está lá em Números, capítulo 22 a 24. Eu vou resumir porque a gente já falou disso uma vez, mas a história é uma das que eu mais gosto na Bíblia, é uma das mais engraçadas. Mas esse Balaão aí, ele era um profeta profissional. Ele era um cara que só fazia a profecia se recebesse money. Você vê como essas coisas antigas também, né, gente? Pessoal, a gente fica olhando as coisas que acontecem agora e fala, isso aí é sinal dos tempos. Não, isso é sinal de pecado mesmo. Isso aí, desde que tem ser humano, o pessoal faz isso. Então era assim. E aí Balaão, ele foi contratado, ele recebeu uma proposta para amaldiçoar o povo de Israel. O povo de Israel estava chegando na Terra Prometida e ganhando um monte de guerra. Ganhava guerra. Aí um pessoal contrário do exército foi lá e falou para Balaão assim, Balaão, se a gente pagar aí para você não vai lá e amaldiçoa lá Israel para ele perder a guerra? Aí ele falou assim, mas como é que vai ser? Vamos dar 1 milhão para você. 1 milhão? Olha Deus honrando o servo dele. 1 milhão, sabe, já pensou? Já dá para amarrar o jumenta na sombra. Aí ele falou, 1 milhão, vou consultar a Deus. Aí chega para Deus e diz, Deus, Todo-Poderoso, o Senhor autoriza que eu vá lá e amaldiçoe o seu povo? Aí Deus olha para ele e fala assim, de jeito nenhum. Você está louco, você não se atreva. Não se atreva a fazer isso. Aí ele desincha a vida. Vai procurar o pessoal e fala assim, pessoal, desculpa aí, mas não deu, viu? Sabe como é que Deus é, viu? Deus, olha, quando ele coloca uma coisa na cabeça, é duro de tirar, viu? E aí o pessoal falou, a gente dobra a oferta. 2 milhões. Olha o que o Balaão pensou. Era Deus falando não para me dar 2 milhões. Olha aí, Deus de promessa. Restituindo, dando de volta o que é meu. Aí ele vai lá e fala para Deus, mas Deus, olha, dobraram a oferta. Deus fala o quê? Balaão, não é não, você não vai. E aí ele chega pro pessoal e fala assim, Deus não deixou, vamos fazer o seguinte, eu vou. Vai que no caminho Deus muda de ideia e fala, não, pode amaldiçoar mesmo. Então o que ele faz? Ele pega a jumenta dele, ele monta na jumenta e vai. Caminhando em direção ao povo e não sei o quê. E a Bíblia diz que então chega uma parte da estradinha que ele está, que fica uma parte muito estreita, barranco aqui, e a mula empacou. Ele pensou, desgraçado, ele mula empacou. Já vai aí empacando meus 2 milhões aí. Olha aí o dinheiro indo embora. Olha o inimigo agindo. Porque nessas horas, quem não conhece da teologia de Deus vai falar que é o inimigo, é o diabo, então tem que expulsar o diabo para a mula poder andar, porque money é importante. E aí, então, ele começa a gritar com a mula, e aí ele começa a bater na mula, e bate na mula, até que a mula olha para ele e fala assim, ô Balaão, eu não tô, essa parte não é assim, é isso mesmo, tá? A mula falou mesmo, e falou com voz humana, segundo o texto. Ela falou assim, Balaão, meu filho, eu queria dizer para você não está vendo? E ele não estava. Porque o que aconteceu, segundo a Bíblia? Eles chegaram a uma bifurcação, apareceu um anjo do Senhor, tapando a frente e impedindo a mula de continuar caminhando. Então a mula, que não é burra nem nada, falou, eu não vou. Porque ninguém é mula, tão mula de atropelar um anjo. Atropelar o anjo, opa, eu sou mula, mas não sou Balaão.
Ela falou, não vou. E aí ela fala assim, você fica batendo em mim, mas eu não vou andar. Tem um anjo aqui que o Senhor colocou, e o Senhor colocou um anjo para não continuar. Eu não vou continuar. E aí Pedro está dizendo, as pessoas que se entregam uma vida devassa, que não compreenderam a centralidade da cruz, não conseguem ter gratidão por isso, e pecam que nem loucos, e ouvindo heresias e dando valores a heresias, ao invés de valorizar o evangelho, que não foca nada em nós, foca tudo em Cristo, que coloca o peso dos nossos pecados em Cristo, não para que a gente fique pecando como um louco, mas para que a gente viva uma vida grata, em que o amor de Deus nos constrange e nos faz querer agradar a Deus, não porque se a gente agradar a Deus, a gente compra o favor dele, não, mas porque nós já fomos comprados, já recebemos tudo que a gente precisava na cruz, a gente não tem mais nada para receber, quem recebeu o que recebeu na cruz, qualquer coisa que vier agora é um mimo a mais, qualquer coisa, eu já tenho a salvação na cruz, já fui resgatado na cruz, eu não preciso de mais nada. O que vier é lucro. Aqueles que não compreendem isso vão ficando tão cegos, que é capaz que uma mula veja o anjo e essas pessoas não vejam. A única alternativa para não ficar mais burro que uma mula é obedecer a Deus. Pedro está dizendo, quem não obedece a Deus, mesmo depois de ter conhecido o evangelho, a mula é um jumento. Pior do que qualquer jumento que consegue ver a Deus e falar. Eu pagaria um bom dinheiro só para ver a cara de Balão nessa hora. Imagina a cara de Balão, a mula falando e falando, Balão, pega de ser burro, homem. Olha a bronca da mula. E olha aqui, Balão. E olha aqui. Você vai voltar a pé para casa. Se eu fosse a mula, falava assim, Deus falou que agora eu que monto em você. Eu já falava. Já aproveitava para dar aquela, já voltava bem para casa. O evangelho é tão transformador e absurdo que faz com que a gente olhe para esse texto e pergunte assim, você quer ser balão ou você quer ser mula? E faz a gente notar a nossa indignidade de uma forma tão grande que faz a gente responder, eu quero ser mula, Senhor. Faz de mim mula. E o pessoal fica falando, você tem que ser cabeça e não cauda. Não, você tem que ser mula mesmo. Mula. A mula vê o anjo, a mula obedece o anjo. A mula empaca quando o anjo diz que tem que empacar. Anda quando o anjo diz que tem que andar. Hashtag mula é nós. A gente coloca isso no Facebook, ninguém vai entender nada, né? Hashtag mula, é nós mula. Ele diz assim, esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Agora veja a parte final e nós vamos encerrar. Se, e aí ele vai incluir a igreja, se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, eles agora estão em pior estado do que antes. Pedro está dizendo, era melhor não ter conhecido Jesus do que conhecer e levar a vida que vocês levam. Ou seja, se a gente fosse colocar na balança, um ateu está melhor do que um crente nessas condições. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. E agora vem o versículo para colocar na geladeira essa semana, hein? Atenção, vamos lá. Versículo para a geladeira. Confirma-se neles o provérbio: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Quem aqui tem cachorro sabe, uma das coisas que o cachorro ele vomita, vomitou, flop. Se você não limpar logo, ele limpa. Não é? Não é assim que funciona cachorro? Ele vai lá, ele degusta. Né? Pedro está dizendo assim, de maneira muito carinhosa. Pedro é bem carinhoso. Pedro ele tem um carinho, é uma pessoa, um doce. Pedro é um doce. Pedro é aquela pessoa que vai no restaurante fino, ele come tudo com a mão. Tá nem aí, ele fala mesmo. Ele não tem papas na língua. Ele diz assim, se você conheceu a Cristo,
e está vivendo essa vida, você é como um cachorro que vomitou e agora está comendo o próprio vômito. Ou você é uma porca lavada, que depois que você lavou, deu banho nela, o que ela fez? Ela voltou para a lama. Por quê? Porque essa é a natureza dela. Pedro está dizendo, o problema desse pessoal não é roupa, é caráter. E o caráter você não muda com um culto. Você só muda com uma vida que compreende as implicações da cruz durante anos. Caráter é complicado demais. O que Pedro está dizendo é, coloque o seu caráter na cruz, para que o seu caráter mundano morra e nasça um caráter cristão. É a única alternativa. Senão daqui a pouco você está comendo vômito. E está nadando na lama. E pior, achando que fazer isso é normal, porque no fundo é assim mesmo que é. Não, não é. É assim que o pecado nos induz a ser. Mas aqueles que conhecem a cruz, a graça, são constantemente lembrados do profundo amor de Deus, que nos resgatou, nos salvou, nos redimiu, e faz com que a gente acorde todo dia dizendo, Senhor, ajuda-nos a sermos santos nesse dia, porque o Senhor sabe que a gente não tem condição de sê-lo, mas nós precisamos da força e da vida que vem da cruz. Então faz com que a vida do teu filho se manifeste em mim, através de mim, em mais um dia para a glória do Senhor. Ajuda-me a não ficar dando ouvido a essas besteiras que as pessoas estão dando ouvido, para que eu dê ouvido à tua palavra. Estava conversando com um irmão hoje cedo, depois dessa mensagem, a gente conversando um pouco sobre alguns dos pregadores, ele falou assim, e tal pregador? Eu falei assim, puxa, tal pregador, eu tenho um problema que ele tem dessa teologia. E ele falou assim, mas e se a gente então fizer assim, ó? Eu ouço esse pregador, eu sei que ele tem algumas coisas teológicas ruins, mas ele tem umas coisas boas. Eu disse para ele assim, então se você vai investir 1 hora ouvindo alguém que você tem que ficar filtrando, investe essa 1 hora ouvindo alguém que você não tem que filtrar. Então, ao invés de ficar 1 hora ouvindo alguém que você sabe que fica escorregando em muitas coisas para pegar um pouquinho de bom que tem nele, investe essa 1 hora lendo a Bíblia, você não tem que filtrar. É muito mais fácil, muito mais proveitoso. Não fica caindo, porque senão a gente vai pensar assim, porque o meu filtro é sempre perfeito. Não é. O único filtro perfeito é Cristo, e a gente só encontra esse filtro na palavra. Que Ele seja o nosso guia, que Ele seja a nossa vida, e que a demonstração da vida que vivemos para a glória de Deus seja sempre centrada somente em Cristo e na cruz, que muda a nossa história e transforma a nossa vida para a glória de Deus. E que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por Tua palavra. Nós queremos pedir que ela nos incentive a uma vida que tenha Jesus como centro em todas as decisões, em cada ocasião e para a glória do Senhor. Que a gente viva assim, Deus, reconhecendo que o que Cristo fez é suficiente, que nós não precisamos de uma nova teologia, de uma nova doutrina, nós não precisamos de inovações, nós não precisamos de uma nova visão advinda de uma cultura diferente, de uma cultura que dizem ser avançada, mas que tem matado pessoas. O que nós precisamos é do Evangelho de Jesus, imutável, eterno e que permanecerá para sempre. Para a glória de Deus e em nome de Jesus. Amém e amém.